Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra. Como eu falei pra vocês, o nosso próximo vídeo seria segunda-feira e a segunda-feira chegou com o pós-jogo de Botafogo e Fluminense. Botafogo 4, Fluminense só 2. Olha como é bom quando você tá num processo de cura, num processo de reencontro consigo mesmo, como é bom você ter sempre a ajuda do Fluminense. Fluminense, referências a Galvão Bueno aqui, o Fluminense virou o nosso Chile. Lembra quando o Galvão falava, tá em crise, chama o Chile? É a mesma coisa o Botafogo. Tá em crise, tá se reerguendo, tá se reencontrando como time? Chama o Fluminense, que o Fluminense sempre dá aquela moral. Freguês, né? Freguês. Desde 2022, não sabemos o que é perder para o Fluminense. 2022? 2022. 2021. Acho que 2022. 2022. Né? Tem muito tempo que o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre alguns destaques que eu quero trazer aqui, falando do campeonato estadual em si, o fim do campeonato estadual para o Botafogo, e sim, vou tratar como fim de campeonato estadual, afinal de contas, a Taça Rio vai ser apenas um teste. O campeonato que o Botafogo precisava ganhar era o campeonato estadual. Precisar entre aspas, tá? Não é precisar de tinha que ganhar. Mas o Botafogo, vou até mudar aqui. Aonde o Botafogo precisava estar era na semifinal do campeonato estadual. Vou falar com vocês sobre alguns destaques da partida e sobre essa virada de fio do Botafogo. Então, clica no like, deixa o seu comentário também, compartilha esse vídeo, porque a partir desse momento tá no ar o canal Memória Alvinegra. Bom, galera, eu vou começar esse vídeo aqui já falando pra vocês aquilo que vocês já sabem, né? Quem tá aqui no canal não é novo, chegou já tem um tempo, tá aqui essa semana, chegou essa semana aqui no canal. Essa semana, no canal Memória Alvinegra, quantas vezes eu falei pra vocês que o Botafogo deveria entrar em campo com o time reserva? Falei isso, acho que umas 3, 4 vezes com vocês durante a semana. Até em vídeos que não tinham nada a ver, eu falei sobre a minha escolha de repente, o Botafogo jogar com o time reserva. E eu fiquei feliz, porque uma das coisas que eu falei durante a semana foi que o Tiquinho não precisava nem ir pro jogo. O Tiquinho podia ficar em casa. E ficou. Ficaram em casa o Tiquinho, o Júnior Santos e o Savarino. Acho que também ficou. Não tô com a escalação aqui agora. Mas acho que esses 3 grandes destaques ficaram em casa, não concentraram com o time, ficaram em casa descansando, recuperando o seu físico para o jogo de quarta-feira, que é o jogo que realmente importa. Fiquei feliz de ter acertado pelo menos um, porque o Júnior Santos eu confesso que eu até levaria para a partida para ficar no banco, assim como ficou o Eduardo. Mas fiquei feliz de ver o Tiquinho não relacionado, o Júnior Santos não relacionado. Fiquei feliz, fiquei realmente satisfeito. Satisfeito porque acertei, né? E satisfeito porque eles precisavam de um descanso, até porque, como eu falei para vocês durante a semana também, né? Clássico é igual sábado à noite, tudo pode acontecer. Poderia acontecer alguma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa. Graças a Deus aconteceu uma coisa muito boa. E aí eu entro para falar da partida com vocês, tá? Não vou falar do Fábio Matias agora, porque o Fábio Matias para mim vai ter um capítulo especial aqui, um capítulo extra, tá? Sobre a partida, tá certo? Mas o Botafogo, desde o início, e isso é uma marca do Botafogo, da virada de fio, tá? Botafogo, desde o início da partida, buscando o jogo contra o Fluminense. Um time que nas mãos do Diniz não se encontra quando vai enfrentar o Botafogo. E eu não vou falar aqui de outros lugares onde o Diniz esteve e o Botafogo conseguiu se dar bem. Vou falar exclusivamente aqui dessa passagem do Diniz pelo Fluminense. Desde que o Diniz passou pelo Fluminense, eu não sei, o Diniz não sabe o que é vencer o Botafogo. Porque o Botafogo acha o Diniz o tempo inteiro. O estilo de jogo do Diniz não casa com o estilo de jogo do Botafogo. O Botafogo sempre tira o Fluminense da zona de confronto, da zona de conforto. E mais uma vez o Botafogo fez isso na partida de ontem. Tá? Na partida de ontem, no clássico de ontem, o Botafogo mais uma vez partiu para cima do Fluminense
na sua forma de jogar, na sua proposta de jogo, tirando o Fluminense da sua zona de conforto. Dificuldade para tocar a bola, dificuldade para sair jogando com qualidade, tinha o Fluminense. Isso tudo o Botafogo sempre fez com esse time. Tá? Então, o Botafogo já partiu para dentro do Fluminense, não quis saber, com 2 minutos já fez 1-0 com o Marlon Freitas, um golaço. Marlon Freitas também vai ser um capítulo extra aqui nesse vídeo, não vou falar do Marlon Freitas agora, vou falar depois, tá? Mas um Botafogo no conjunto, perfeito, com moral renovado. Como eu falei para vocês, eu vou falar do Fábio Matias, tive que dar uma lida aqui agora. Vou falar do Fábio Matias mais para frente, mas já dá para ver um dedo de alguém que assiste futebol, que vive futebol, que é técnico de futebol. A gente teve alguns técnicos interinos, tivemos 2 técnicos interinos que eram estagiários, e tivemos um técnico principal que, me desculpe, mas não era técnico. Vocês sabem de quem que eu estou falando, e eu prometi no vídeo anterior que eu não ia mais citar o nome deste senhor que não faz parte da história do Botafogo. Simples assim? Beleza. Então vocês sabem de quem que eu estou falando. Tá? Mas o Botafogo, durante 90 minutos, jogou motivado, dentro da sua proposta, sabendo as falhas e os acertos que tinham a equipe adversária. O Botafogo jogou muito nos erros do Fluminense e também fez o Fluminense errar segundo a sua proposta de jogo, segundo a proposta de jogo do Botafogo. Também fez o Fluminense entrar em parafuso. O Fluminense estava completamente, sei lá, fora de si. O Lelê xingou a 18ª geração do Bandeira. O Marcelo estava ensandecido na beira do gramado. Aliás, para encerrar essa parte aqui do que fez o Botafogo na partida, como é gostoso, pelo menos para mim, isso pessoalmente, como é gostoso você ver o Diniz puto. Como é gostoso você ver o Marcelo puto. Como é gostoso você ver o Fluminense, no geral, puto. Porque eles acham que contra a gente, eles sempre vão se dar bem. E normalmente se dão mal. E quando eles veem que com a gente o jogo deles não casa e nada que eles propõem vai à frente, eles perdem o parafuso. E perderam ontem de novo. Então o Botafogo não só ganhou na bola, no tático, no moral, como também ganhou aqui. Isso é muito importante para o nosso Botafogo, que está voltando a se encontrar. Então, grande vitória do Botafogo. Adorei a vitória do Botafogo em todos os quesitos. Técnico, tático e mental. Botafogo, para mim, foi brilhante. Falei que ia falar do Marlon Freitas? Vou falar do Marlon Freitas e de outros também. Alguns destaques que eu separei aqui. Marlon Freitas, junto com ele, Raí, Cauê, Urso, Ponte, Marçal e o Fábio Matias. Vamos chegar na hora agora de falar desses capítulos extras do jogo do Botafogo contra o Fluminense. Vou deixar o Marlon Freitas lá para o final. Na ordem eu vou falar dos outros destaques aqui, Cauê, Urso, Ponte, Marçal, e o Raí, mas vou deixar o Marlon Freitas e o Fábio Matias como penúltimo e último, respectivamente. Vamos lá, tá? Falar primeiro do Raí e do Cauê, que são os garotos do Botafogo, tá? O Raí, pela primeira vez, jogou na posição dele, tá? E foi muito bem. Adorei o Raí. Boa partida. Conseguiu ainda fazer um gol, deu assistência. Foi uma partida marcante do Raí, uma partida para o garoto guardar no coração, guardar na memória, guardar o DVD, porque a atuação dele na partida contra o Fluminense foi perfeita. Foi muito boa a atuação do Botafogo. Nem falei do time reserva, vou falar depois, né, da história do time reserva no jogo de hoje, no jogo de ontem, mas vou falar com vocês depois. Acho que o Raí foi uma grata surpresa na partida contra o Fluminense. Saímos da grata surpresa para falar de alguém que já não é mais surpresa, já vinha jogando bem e principalmente mostrando maturidade, o Cauê.
O Cauê tem mostrado uma maturidade incrível. Claro, chega num time que é ajustado, tá? Com o técnico anterior, não tinha como você exercer o seu melhor futebol. Mesmo assim, o Cauê já estava exercendo o seu melhor futebol com maturidade. Para mim, ontem, o Cauê beirou a perfeição, tanto na questão da maturidade quanto na questão técnica. Sabe muito bem o que faz com a bola, sabe exatamente a geografia do gramado, sabe exatamente o que a bola pede para ser feita. O Cauê é um jogador de uma maturidade que pouco se vê em jovens do futebol brasileiro. Aí você fala assim, ah, mas tem tanto jogador que aparece aí que é bom. Não estou falando de jogadores bons, extra sério. Não acho que o Cauê é um jogador extra sério. Acho que o Cauê é um jogador maduro, tá? E você unir essa maturidade à sua qualidade faz com que a gente observe com mais facilidade o jogador. E o Cauê, quando ele entra em campo, é muito fácil você observar o que o Cauê vai fazer, porque ele faz tudo isso com técnica e maturidade. Ele é muito bom. Eu gosto muito do Cauê, tenho gostado muito do Cauê, tá? E tenho achado que, claro, ele não vai ter tantos minutos quando chegarem os reforços em julho. Ele não vai ter tantos minutos. Mas é bom você saber que você tem um menino que quando entrar não vai sentir a pressão. Entrou num clássico e não sentiu a pressão. Menção honrosa aqui ao Yarlen, tá? O Yarlen entrou, o Botafogo estava ganhando, quer dizer, o Botafogo estava ganhando? Nem me lembro agora se o Botafogo estava ganhando. Eu sou assim, gente. De vez em quando dá umas fugidas aqui. Mas ele entra numa fogueira. Entrar num clássico é uma fogueira. Um garoto de 18 anos e entrou. Eu não sei se alguém perguntou isso na coletiva, eu tenho até que assistir a coletiva, eu não assisti ainda, do Fábio Matias, mas alguém poderia perguntar para ele o que o Matias falou pro Yarlen antes dele entrar na partida. Porque me parece que o Yarlen entrou, e ele entrou assim, pô, vou me divertir, pelada de fim de semana. E ele entrou tranquilo, leve, de boa, sabe? Até no momento de confusão, que teve uma confusão que foi sobre ele ali tranquilo, não tô aqui para me envolver em confusão, tô aqui para jogar meu futebol. E jogou. Foi pouco tempo, mas jogou o seu futebol. E eu gostei porque entrou com o espírito de diversão. Ver o Yarlen em campo foi divertido. Gostei muito da atuação dele. Essa é uma menção honrosa. Ponte, esse eu vou ser rápido aqui. Não tenho muito para falar do Ponte, apenas o fato de cada vez que o Ponte entra em campo, ele consegue entrar melhor. Tá muito bem o Ponte. Muito bem o Matheus Ponte. Parecia que não ia dar certo, fez um péssimo pré-olímpico pela seleção do Uruguai, mas deve ter aprendido bastante coisa boa com o Marcelo Bielsa, porque chegou no Botafogo, chegou também numa batata quente, num clássico contra o Flamengo, foi bem, e a cada partida ele vem evoluindo e crescendo. Vai ser interessante ver essa briga na lateral direita com o Damian Soares, que é a primeira opção, com o Matheus Ponte, que hoje é a segunda, e com o Rafael, que voltando de lesão vai ser a terceira opção. Júnior Urso já vinha jogando bem. Desde que teve a sua oportunidade, não era para ter tido aquela oportunidade, mas teve e fez o que se espera de quem tem uma oportunidade que não esperava. Chegou lá, pegou a oportunidade, abraçou e continua abraçando. O gol do Emerson Urso, eu falei só Urso, né? Porque eu cismo que é Júnior Urso. Não, o Emerson Urso, o gol do Emerson Urso ontem contra o Fluminense, e o fato de ter feito de gato e sapato simplesmente o Marcelo, tá? Faz com que ele consiga colher os frutos da semente que ele foi plantando desde que teve as suas oportunidades. Também não deve ter muitos minutos, assim como o Cauê e o Raí. Também não teve muitos minutos, mas com certeza vai ser bom saber que quando a gente de repente precisar dele, ele vai estar lá e não vai sentir. Marçal voltou na partida anterior e se consolidou para mim nessa partida agora como um jogador que é importante ter no elenco. E já acho, na minha opinião, que na partida contra o Bragantino, eu já começaria com ele. Eu gostaria que o Botafogo começasse com ele. Eu tenho muito medo mesmo, tá? Respeito, medo,
pelo lado ofensivo do Bragantino e a gente precisa compor defensivamente muito bem. Acho que o Marçal pode fazer essa composição e talvez, de repente, você pode ter o Hugo na segunda linha. O Hugo jogando na segunda linha foi muito bem, gostei, achei interessante, achei que a substituição seria Marçal pelo Hugo, mas não, a substituição foi outra, completamente diferente. O Hugo foi para a segunda linha e eu gostei da atuação do Hugo. Falando agora, para encerrar essa segunda parte do vídeo, falando agora sobre o Marlon Freitas. Torcedor do Botafogo, será que já dá para tirar aquele ranço? Lembra que eu falei na live aqui no canal que o Marlon Freitas já tinha entendido o recado? Então não precisava mais pegar no pé, manter o ranço. Lembra que eu falei isso? É a mesma coisa do Emerson Urso. Os 2 gols do Marlon Freitas na partida de ontem foram para consolidar o trabalho que o Marlon Freitas vem fazendo desde o início da temporada de 2024. Do péssimo ao ótimo. Ele não está supremo ainda, mas ele chegou ao ótimo, para mim. Tá? Então, já dá para esquecer um pouco o ranço do Marlon Freitas? Esquecer a tal da piscadinha? Eu vi alguém falando que o cara chama derrota. Como é que você tem a capacidade de falar que tal pessoa chama derrota? Quando o esporte é de um time inteiro, é de um grupo. Num grupo de 30 jogadores, só um chama derrota? Então, assim, eu espero que esses 2 gols do Marlon Freitas, que essa atuação ótima do Marlon Freitas, que essa planta colhida dessa semente possa fazer com que o torcedor alvinegro esqueça o ranço e siga em frente na temporada de 2024. Marlon Freitas é um jogador de muita importância nesse elenco do Botafogo. E aí eu quero falar do Fábio Mathias. Fábio Mathias é um técnico que eu acho que não deve ser efetivado e não será. Esse vídeo vai ficar grande, desculpa, gente, mas é muita coisa para falar, né? Mas eu acho que o Fábio Mathias, mesmo não sendo efetivado, o que eu defendo, ele veio para fazer o que realmente se espera de um técnico interino. O técnico interino, ele sabe que é interino. Por saber que é interino, ele precisa entregar maior parte do elenco pronto possível para o técnico que for assumir. E o Fábio Mathias está fazendo isso. O Fábio Mathias recuperou Tiquinho, já dá para a gente dizer isso. O Fábio Mathias recuperou Eduardo, recuperou Marlon Freitas, trouxe de volta dos mortos praticamente o Diego Hernandes, encontrou o Emerson Urso, trouxe de volta Cauê e Raí. É isso que um técnico interino tem que fazer. Além de recuperar o moral de um time, tem que trazer também jogadores para ser opção. Porque até então, o Botafogo não tinha opção. Infelizmente, por conta de uma suspensão, não poderemos saber, ou poderemos, talvez dê tempo, mas não podemos saber ontem se o Matheus Nascimento foi recuperado. Mas alguém que disputa a posição com ele foi o Janderson. Janderson, o Fábio Mathias conseguiu recuperar. Tá? Fez uma grande partida ontem. Outra menção honrosa ao Janderson. Mas o Fábio Mathias é uma grata surpresa, porque se mostrou alguém que conhece futebol e se mostrou alguém pronto, que já foi experimentado e sabe exatamente por onde sair. As substituições do Fábio Mathias, diferentes das do técnico anterior, são substituições cirúrgicas. Quando ele coloca o Urso no mesmo momento que o Marcelo entra no jogo, eu vibrei com aquilo. Porque era aquilo que eu esperava. Alguém jogando nas costas do Marcelo. E foi o que o Emerson Urso fez exatamente e conseguiu marcar o 4º gol da vitória por 4-2. Então, vai ser interino, não vai ser efetivado, mas, sinceramente, Fábio Mathias, parabéns pelo seu trabalho. Porque o seu trabalho até aqui tem sido brilhante. E agora, a terceira parte do vídeo, vamos encerrar o vídeo finalmente. Você, de repente, já deve estar cansado de ver a minha cara. Quase 20 minutos falando, gente, mas agora é para encerrar, agora é sério, tá bom? Só reforçando aqui,
deixa o like, comenta esse vídeo aqui, compartilha também. E você que não está inscrito, olha só, neste momento o canal está com 6.999 amigos aqui. 6.999 inscritos. Tomara que com esse vídeo você seja o nosso amigo de número 7.000, que você seja o nosso inscrito número 7.000. Aqui o inscrito é um amigo do canal, por isso que eu estou te chamando de amigo, tá? Se você chegou agora, seja bem-vindo. Obrigado por você fazer o canal Memória Alvinegra chegar à marca de 7.000 inscritos, coisa impensável há 3 anos atrás, quando esse canal começou. E tomara que a gente consiga junto alcançar novos números. O sonho aqui é, de repente, a gente chegar a 10.000. Será que a gente consegue ainda em 2024? Eu não tenho pressa. Qualquer um que for chegando aqui, eu tô feliz. Mas seria bem legal se em 2024 a gente conseguisse alcançar essa marca de 10.000 inscritos. Não sei se eu mereço, não sei se o canal merece, não sei se quem já tá aqui há bastante tempo também merece, mas pensa direitinho, pensa com carinho. De repente você ser o 7.000, o 7.001, o 7.002, o 8.000, o 9.000, o 10.000. E a gente vai fazer uma festa muito grande aqui no canal, porque esse é um sonho que eu tenho de repente bater 7.000 inscritos. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui na parte final do vídeo que eu quero falar com vocês. Fim do Campeonato Carioca, graças a Deus. Eu não escondo de ninguém e talvez se vocês quiserem, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale exclusivamente do Campeonato Estadual em detrimento ao Botafogo, tá? Se vocês querem que eu fale do Campeonato Estadual como um todo, o que eu acho do Campeonato Estadual como um todo, comenta aqui embaixo se você quer que eu fale com vocês sobre isso e se vocês também querem trocar essa ideia comigo sobre o Campeonato Estadual como um todo. Mas, fim do Campeonato Carioca, graças a Deus, um campeonato que eu não escondo de ninguém. Eu acho um campeonato assassino de carreiras. Eu sempre vou me lembrar do Campeonato Carioca de 2022, quando a gente, na primeira partida, a gente perde o Carlinhos, tá? A gente perde o Carlinhos simplesmente. Ele poderia ser importante naquele Campeonato Carioca. Na temporada de 2022, ele poderia ser importante também, mas na primeira partida do Campeonato Estadual, a gente perde o Carlinhos, tá? Falo do Campeonato Estadual se vocês quiserem no próximo vídeo, repito, comenta aqui embaixo se vocês querem trocar essa ideia comigo, tá? Mas o Campeonato Carioca acaba, o Botafogo não consegue seu objetivo, que é classificar a semifinal do Campeonato Estadual. E graças a uma nova regra, o Campeonato Estadual, que já era irrelevante, ficou mais irrelevante ainda, porque a vontade de classificar para a semifinal não era nem para disputar o título estadual, é para confirmar já a vaga na Copa do Brasil, tá? Era só para isso que valia a classificação para a semifinal. Não dá para você dizer que vai jogar a sério um campeonato que no final não te paga, tá? Então, bom que o campeonato acabou, não acabou do jeito que a gente queria acabar o campeonato classificado à semifinal para já garantir essa vaga na Copa do Brasil, mas vamos ter que disputar a Taça Rio de novo, vamos ter que disputar a Taça Rio pelo segundo ano seguido, mas eu vejo pontos positivos, tá? Pontos positivos para o Botafogo continuar a sua reconexão, dar mais minutos a alguns atletas. A gente tem Patrick de Paula e Rafael voltando, tá? Não citei esse nome nas outras partes desse vídeo, nos outros blocos desse vídeo. Não citei esse nome. Mas também, para dar mais confiança ao Gregory, tá? Vai ser importante a Taça Rio nesse ponto. Não acho que o Botafogo vai jogar a modo Bangu a Taça Rio, mas o Botafogo precisa dar mais minutos, rodar mais o elenco. Se rodou alguns jogadores, agora na Taça Rio precisa rodar o time inteiro, porque são jogos de ida e volta, então de repente dá para fazer um jogo contra o Sampaio Corrêa, adversário já definido na semifinal da Taça Rio, com um time totalmente reserva, dando minutos ao Igor Gabriel, que poderia ter ganhado minutos no clássico contra o Fluminense, mas dando 90 minutos ao Igor Gabriel e depois no jogo da volta bota todo mundo ali um pouco mais descansado para confirmar a vaga, porque eu acho que até o time reserva do Botafogo tem condições tranquilamente de vencer a equipe de Sampaio Corrêa. Então eu vejo esse ponto positivo sobre o fim do Campeonato Carioca, graças a Deus, repito, né? E agora, depois de falar do Campeonato Estadual com vocês, eu tenho aqui pontos positivos no arco Audax, Aurora e Fluminense, tá? Eu tenho pontos positivos aqui desse arco.
E eu volto a falar exatamente do Fábio Matias. O Fábio Matias, nesse arco, Audax, Aurora e Fluminense, fez com que o Botafogo, mesmo jogando mal contra o Audax, vencesse por 2-0 sem dificuldade, a pior equipe do campeonato estadual, tá? Fez 6-0 no Aurora e agora 4-2 no Fluminense. São 12 gols marcados e apenas 2 sofridos. Isso mostra que virou o fio, que a chavinha virou, tá? Isso mostra realmente aquilo que eu tinha falado lá no início do vídeo, que o Botafogo recuperou o seu moral. Se faltava alguma coisa, se faltava um ingrediente para os comentaristas, os catedráticos do futebol, como eu falo, se faltava alguma coisa para eles confirmarem que a chave virou, foi esse clássico contra o Fluminense. O Botafogo toma 2-2, claramente sendo roubado pela arbitragem, coisa que eu só vou falar se vocês quiserem que eu fale do campeonato estadual no geral, tá? No próximo vídeo pode ser até, dependendo do comentário de vocês, pode ser até que eu fale sobre isso, tá? Mas o Botafogo roubado, principalmente no segundo tempo. O tempo inteiro foram 45 minutos de roubo, de má intenção. O Botafogo toma o empate e se fosse o Botafogo com o fio revirado, o Botafogo teria sentido aquele empate e a gente já estaria se perguntando, e eu duvido você de casa que não se perguntou, depois que o Fluminense empata, se você não se perguntou quando que o Fluminense ia virar o jogo, quando que o Botafogo ia deixar o jogo virar. Mas você vê que o fio virou, que a chave virou, que a chave mudou. Quando você toma o 2-2, você está sendo roubado o tempo inteiro e você ainda consegue ter força de fazer o terceiro e de fazer o quarto. Isso mostra que o Botafogo virou o fio. E isso tem a ver com Fábio Matias, repito, nesse arco, Audax, Aurora, Fluminense. Tudo isso tem um responsável, Fábio Matias. Mais uma vez, Fábio Matias, parabéns pelo seu trabalho até aqui. Tomara que a gente vá com moral para a partida contra o Bragantino, tá? A gente vai com moral para a partida contra o Bragantino e que a gente conquiste uma grande vitória contra essa equipe, tá? A gente tem plenas condições de fazer isso, porque a nossa confiança voltou. Time por time, pode até ser que seja mais equilibrado. Eu acho que o time do Botafogo é melhor. Mas o nosso mental voltou. E é esse nosso mental que a gente estava sentindo falta. Esse é o nosso Botafogo de 2023. Não é o Botafogo do final de 2023. O nosso Botafogo voltou. E essa é a grande notícia desse arco Audax Aurora Fluminense. Grandes momentos vamos viver em 2024. Acho que começamos a viver agora. Grande abraço para vocês, deixa o like, comenta, compartilha, faz de tudo aí que eu já pedi no canal, eu já pedi 3, 4 vezes. Valeu, fui!